Bom, tudo bem? Sou eu, a Jéssica, e vamos iniciar hoje a aula com o significado das cartas, né? Primeiro irei te falar o significado das 10 primeiras cartas, tá bom? E até mesmo para que você não se perca, né? Que você consiga assimilar direitinho, né? Todos os significados, tá bom? Então, com o baralho cigano, né? Vamos iniciar hoje com as 10 primeiras cartas, tá bom? A primeira carta do baralho cigano é essa daqui, olha, é a carta do cavalheiro, né? Ela é uma carta que significa chegada, né? Respostas rápidas, vencedor de obstáculos, novas ideias, êxito, ou seja, tudo que for de tempo. Ah, meu ex vai voltar para mim. Saiu a carta do cavaleiro? É sim, tá? Sim, essa é uma carta que responde positivamente, tá? É uma carta de inícios, de partidas, de mensagens, de chegadas, tá? É uma carta de movimento. Então, ela é uma carta muito positiva. É uma carta que no sincretismo religioso, né? Pessoas que são da Umbanda, essa carta responde como o Pai Ogum, tá? Mas você não tem essa necessidade. Isso aí vai de crença, né? Vai do que você acha, tá bom? Mas a carta do cavaleiro, ela é uma carta que fala de inícios, começos, partidas, respostas rápidas, tá? Geralmente a carta do cavaleiro, ela responde a partir de 7 dias, né? Dentre 7 dias. Então, quanto a tempo, ela é uma carta de dias ou semanas, tá? Mas ela é uma carta de rapidez, tá bom? A carta de número 2 é a carta do trevo, né? Muitas pessoas têm essa carta como sorte, né? Mas devido ao meu conhecimento, né, e nas tiragens, é uma carta que fala de obstáculos, tá? Sempre que sair a carta do trevo, claro que isso você como oraculista, né, vai muito do que você sente. Mas ela é uma carta de obstáculos, porém obstáculos curtos, né? Obstáculos de curto período, né? Período difícil, porém que vai haver a superação, tá bom? Geralmente é essa resposta mesmo e ela se encaixa em qualquer pergunta, tá? Ah, eu vou voltar com meu namorado? Olha, vejo dificuldades ainda, porém dificuldades que vocês vão conseguir superar, tá? Ela é uma carta que indica dificuldades, porém ela também indica que serão passageiras, tá? É uma carta de negativa, porém não tem tanto peso, né? Ela é um obstáculo rápido, vamos assim dizer, tá? Mas basicamente ela significa obstáculos no caminho, dificuldades, né? É uma carta que fala sobre isso, tá bom? Porém, dificuldades passageiras, tá? A carta de número 3 é a carta do navio, né? Essa carta no sincretismo religioso respondem por Iemanjá, tá bom? A carta do navio, ela fala de mudanças, de viagens, bons negócios, novos horizontes, renovação, mas ela é uma carta de paciência, né? O navio, ele é grande, mas ele é lento, né? Então, ele é uma carta que também se refere a tempo, né? A paciência. Olha, eu vou conseguir viajar? Vai sim. A depender das outras cartas que saírem ao redor, ela vai definir se a viagem vai ser rápida ou se vai ser lenta,
tá? Mas essa é uma carta que fala disso, de mudanças, de novidades, sabe? De viagens. Então, ela é uma carta positiva, tá? Porém, é uma carta lenta, diferente do cavaleiro, né? Ela é uma carta de lentidão, tá bom? Mas é uma carta positiva também. A carta de número 4 é a carta da casa, né? É uma carta positiva também, tá bom? É uma carta que fala de segurança, de proteção, uma nova fase, estabilidade. Então, tudo que envolve uma casa, né? Segurança, conforto, estabilidade. A casa também ela pode falar de sentimentos, tá? Quando for uma pergunta sobre o emocional, ela vai responder sobre o emocional interno, né? Aquela questão de problemas pessoais, mas basicamente ela tá muito presente em perguntas sobre relacionamento, tá? Sobre casamento. Por exemplo, se for você perguntar se aquele relacionamento tem futuro e, né, for uma pergunta e responder a casa, com certeza, tá? É um sim. Fala de casamento, fala de até trabalho também, tá? A carta da casa, ela pode também representar o trabalho do consulente, tá bom? Então, além da casa mesmo, ela também pode representar o trabalho do consulente, tá bom? Mas é uma carta positiva, é uma carta que fala de família, de tudo que envolve casa, né? Segurança, conforto, estabilidade. Essa carta aqui representa, ok? A carta de número 5 é a carta da árvore. É uma carta também muito positiva, tá? É uma carta que fala de... É um símbolo da saúde, né? Então, quando for tanto no lado positivo quanto no lado negativo, como eu falei, dependendo das outras cartas que saírem, ela vai responder positivo ou negativo, tá? Mas essa carta, ela fala de saúde, né? Símbolo de saúde. Se uma mulher fala que vai engravidar, né? Pergunta e sai essa carta aqui, é com certeza um sim, né? Porque ela simboliza a vida. A árvore simboliza as nossas raízes, né? A nossa saúde, né? A nossa vida, a proteção, né? A solidez, a estabilidade também. Por que eu tô falando de solidez? Porque se for uma pergunta referente a relacionamento, e sai essa carta aqui, é algo muito positivo, tá? É um relacionamento que é sólido, né? Que tem raízes e que dará o quê? Frutos, né? Então, ela é uma carta muito positiva, é uma carta que ela se refere à saúde, né? A gravidez também, ela pode significar gravidez devido aos frutos, né? Que a árvore, ela é vida, né? Então, ela tanto vai dizer positivamente quanto negativamente. Ela só vai ser negativa se sair com outras cartas negativas, tá? Por exemplo, se sair sobre gravidez e sair essas duas aqui, olha, você vai dizer o quê? Olha, pode engravidar sim, você vai conseguir engravidar, mas terá aí alguns obstáculos, né? Algumas dificuldades, que é na sua saúde. Então, você tem que procurar aí um médico, enfim, tá? Mas ela por si só é uma carta positiva. Quanto ao emprego, ela responde, todas essas cartas aqui, ela responde a todas as questões da nossa vida. Relacionamento, bom, positivo, vai dar casamento e tudo. Um trabalho, eu vou conseguir arrumar um trabalho? Olha, vai sim, tá? Um trabalho bom, remunerado, um trabalho firme, um trabalho estável, né? E que te trará bons frutos, né? Se for em relação a sentimentos, é uma pessoa que é muito sentimental, né? É uma pessoa que tem muito respeito. Então, essa é uma carta basicamente bem positiva, tá bom?
Quanto à carta das nuvens, né? A carta das nuvens, ela já é uma carta tensa, tá? Ela é uma carta tensa, por quê? Porque ela é uma carta que ela vai indicar indefinições, dúvidas, falta de perspectiva, dificuldades passageiras. Ela é uma carta que indica também ansiedade, tá? Ela é uma carta que responde o psicológico, tá? Se sair essa carta aqui em qualquer das tiragens, ela indica ansiedade, dúvidas, né? Instabilidade. Então, ela é uma carta realmente do mesmo modo que tá aqui. O importante é você também observar a imagem, né? O que essa imagem, o que essa carta fala contigo? Né? O que você vê? Algo cinza, negro, escuro, né? Ela também pode representar a tristeza, tá? Ela também está relacionada ao teu emocional, tá? Então, ela pode sim detectar uma pessoa com ansiedade, tá? Então, ela é uma carta que fala sobre isso. É uma pessoa que está com baixa autoestima, uma preocupação também, tá? Então, ela é uma carta que está muito ligado ao nosso mental, né? Aos nossos pensamentos. Se sair uma carta, se sair essa carta aqui, uma pergunta, né? De gravidez, por exemplo. Ah, eu vou conseguir engravidar ainda esse ano? E sair essa carta aqui, ela vai indicar o quê? Olha, pode até engravidar sim, né? Como eu disse, a depender das outras cartas que saírem. Mas aqui o que que indica? Ansiedade. Olha, você tá pensando muito nisso. Então você tem que desacelerar, você tem que confiar, né? E, claro, em uma jogada você vai investigar se é um problema de saúde ou se é somente pela ansiedade. O jogo por si só, ele vai responder, tá? Mas é uma carta muito positiva. Desculpa, é uma carta muito negativa. Claro que não é uma carta pesada, mas é uma carta que ela fala do nosso psicológico, do nosso mental, tá? Ansiedade, desestabilidade, uma pessoa que está em dúvida, tá? Tudo que for em relação ao psicológico, ela vai responder como isso, tá? Como algo negativo. Porém, a depender das cartas que saírem, óbvio, ela é uma carta não pesada, né? É uma carta que mostra mais a energia do momento, ansiedade, tá? Mas é isso mesmo. A carta de número 7, a carta da cobra, né? Que é uma carta muito temida para os consulentes, né? Que são os clientes. Mas é uma carta que ela tem o seu lado positivo também, né? A carta da cobra, com certeza, é uma carta que deixa as pessoas muito desconfortáveis, porque ela vem falando de quê? Ela vem falando de traições, de mentiras, de falsidade, tá? Alerta. Mas ela também é uma carta que fala de sabedoria, de paciência. Por que que ela fala de paciência? Porque a cobra, ela não age por impulso, né? Ela arquiteta, ela planeja. Então, ela também vai falar de planejamento, de paciência, né? Aqui ela também fala da autossabotagem, né? Às vezes a pessoa pergunta por que que a vida tá tão trancada. E aí não sai nenhuma carta que mostre ser magia ou algo espiritual, e ela aparece a cobra, ela vai falar da autossabotagem. Olha, sua vida não anda por causa de você mesma. Você é uma pessoa negativa, né? E aí, com as outras cartas, você vai montar a história, vamos assim dizer. Mas ela é uma carta que, na maioria das vezes, por mais que ela tenha esse outro lado, ela sempre vai responder como traição e mentira, tá? Ela também pode significar o sexo feminino, ou seja, uma terceira pessoa, né? Ou uma segunda mulher. Ela também representa o sexo intenso, né? Intensidade. E ela também pode representar a medicina, a cura, tá? Claro que
Depende da pergunta, depende do tema e depende das cartas que saírem, né, ao redor. Mas pode ficar tranquila que eu vou ensinar sobre essas jogadas, né? Como você detectar se a resposta é neutra, se a resposta é positiva, se a resposta é negativa. Mas a carta da cobra, ela é dúbia, né? Ela tem dois significados muito fortes, mas pela minha experiência de jogo, ela é uma carta que vai sempre, sempre, sempre referir a mentiras, falsidades e traições, tá bom? A carta de número 8, a carta do caixão, né? É uma carta que, quando a gente não estuda, a gente acha que ela só vai falar de morte, né? Mas não, ela é uma carta que ela vai falar de final de ciclos, né? Transformação, corte radical, renovação e novo ciclo. Ela também é uma carta muito dúbia, né? Ela tem um lado positivo e tem um lado negativo. Essa carta ela vem falar de fins definitivos, tá? Ah, meu casamento tem volta? E aí saiu o caixão. Olha, não, eu vejo um fim de ciclo, né? Foi algo que já se vivenciou, que tinha que se vivenciar e chegou ao fim, tá? De gravidez, se for isso aqui, cai essa carta, né? Óbvio que não vai sair só ela. Vai sair outras também, né? Mas ela fala disso também, de não, você não vai conseguir engravidar, né? E as outras cartas vai dizer o porquê. Mas ela também vem a parte da renovação. Quando que você vai saber que essa carta é positiva? Se as outras cartas que saírem com ela forem positivas, tá? Por exemplo, se vier a carta da flor, né, que é a carta do buquê, se vier a carta dos lírios, né, se vier a carta da casa ou da árvore, né? Então, se sair com lâminas positivas, ela vai significar um sim, tá? Ela vai significar a renovação. Meu casamento tem volta? Saiu essa, mais 2 cartas positivas ou mais 3 cartas positivas. Então, sim, tem volta e vai vir melhor, vai ter renovação. Essa carta também, ela fala de sentimentos, né? Uma pessoa que é muito fechada, é uma pessoa que não demonstra sentimento, é uma pessoa que realmente é uma pessoa fechada, né? Uma pessoa estranha, uma pessoa fria. Mas, basicamente, o significado dela é sobre finais, finalizações, tá bom? Encerramentos. É o que essa carta aqui significa, né? A carta de número 9 é a carta do buquê, né? A carta das flores. É uma carta muito positiva, é uma carta leve, né? E é uma carta que ameniza as outras cartas negativas, né? Ela vem falando de felicidade, amor, oportunidades e sucesso, né? Ela fala também da delicadeza, ela fala da beleza feminina também, né? Da atração. Mas é uma carta pura, que indica pureza, felicidade, leveza, né? Amor. Essa carta sai muito em questões de relacionamentos, tá? Ah, Jéssica, mas como que eu vou colocar essa carta em uma pergunta de emprego, por exemplo? Vai vir outras cartas, né? E aqui fala um sim, né? Se as demais cartas forem positivas, olha, sim, você vai arrumar sim um emprego, você vai ser muito feliz nesse emprego, você vai se sentir realizada, porque essa carta ela também fala de realizações, tá bom? É uma carta super positiva, como eu falei, ameniza as outras cartas negativas, tá? E a nossa carta de número 10, que é a carta da foice, né? Ela é uma carta também positiva e negativa, vai depender muito de quais outras cartas estão ali na jogada. Mas é uma carta que ela geralmente ela vem falando de corte, de rompimento, né, transformações. Ela fala também de perdas materiais, né? Ela é uma carta de advertência, ou seja, sempre que sair essa carta aqui, ela é uma carta de advertência. Apesar das pessoas falarem que essa carta significa colheita, na minha experiência de jogo, ela sempre vem falando de cortes, tá? Perda de emprego. Ela responde não, tá? Eu vou voltar com meu marido? Olha, possivelmente não. Realmente houve um corte aí,
Eu vou conseguir um emprego? Olha, por agora não. Eu vejo um corte aí, não vejo você conseguindo, tá? Vou conseguir engravidar? Não, tem corte, tá? Então, ela é uma carta basicamente isso, né? De rompimentos, transformações, só que transformações negativas, né? Vai haver um corte aí. Então, é uma carta de advertência, tá? Sempre que sair essa carta nas jogadas, é uma carta de advertência. Ela sempre vai vir significando algo e vai falar, né, a partir da sua pergunta, qual corte acontecerá na vida do consulente. Se a gente tiver permissão para saber, o jogo vai mostrar. Se não, é mais para o consulente, né, se preparar, porque algum corte ele vai passar, tá bom? Então, foi isso, né? Estudamos hoje as 10 cartas, os 10 significados. Na quinta-feira, eu vou enviar o restante, né? Mais 10. E vou também falar, vou ensinar, depois que terminar os significados, eu vou ensinar o significado dos naipes. O que são os naipes? Esses desenhozinhos aqui, tá vendo? Coração, que são de copas, né? Então, aqui, são esses aqui que eu vou ensinar depois dos significados, tá bom? Claro, um pouquinho de cada vez para você assimilar, tá bom? Ouça bastante esse vídeo com atenção, de coração aberto. Faça uma oração, né, inicial, se você, né, preferir, para que você consiga absorver, né, todo esse conhecimento, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!